Bem, meus irmãos, quando se fala do aspecto de qualidade de vida, evidentemente nós estamos já num estágio superior da chamada pirâmide de Maslow. Nós estamos supondo que as pessoas já têm condições de sobrevivência. Eu acho bastante óbvio que se o objetivo de uma pessoa é conseguir comida para sobreviver, a questão da qualidade fica em segundo plano. Mas parece que o nosso governo está já preocupado com a fome zero. Então nós vamos partir do pressuposto, particularmente das pessoas aqui presentes, que elas não estão morrendo de fome. Na verdade, eu costumo dar um exemplo que a minha esposa diz que já está superado, e nós temos visto outros casos de milionários, depois que eles têm, sei lá, uma grande dimensão na área de uma casa, isso já não é mais suficiente, precisa de um palácio. Tendo um palácio, talvez precisem de uma ilha. A novidade agora é ter uma ilha particular, um mar só para si. E isso é muito comum lá em Hollywood, se eu não me engano, a Sharon Stone estava nessa de comprar uma ilha. E depois, então, eu ainda vi de um milionário que queria ir visitar a Lua. Não sei se depois da queda do Columbia ele continua interessado. Mas já na Terra nada era suficientemente interessante para ele. E nós temos inúmeros casos de pessoas, eu citava, talvez também, porque não, Maradona, é um exemplo mais contemporâneo, pessoas que conquistaram tudo que a fama e o mundo e o dinheiro podem comprar, mas que parece, pelo seu tipo de vida, que se encontravam numa situação de contradição. O Elvis Presley morreu de overdose, como também a Cássia Eller, vários outros casos, Elis Regina. A gente começa a perguntar o que é qualidade de vida. Muito bem, estar vivo é preencher as necessidades fisiológicas para que o nosso organismo sobreviva. Mas a partir daí surge a questão do significado da vida. E isto nós temos a impressão fácil de demonstrar que o dinheiro não compra, senão as pessoas que nós citamos não teriam tido o fim que tiveram. Então, esta questão de descobrir o significado da vida é uma questão profunda. Ela não é uma questão estritamente intelectual. Eu posso passar, de repente, a vocês algumas ideias básicas. Os sufis diziam que o significado da vida era amor, tendo em vista que Deus era só, mas dividiu-se em fragmentos, para que as suas partes pudessem amar-se entre si, descobrirem-se como parte de um todo. Uma visão poética, talvez, mas o mesmo vai encontrar, por exemplo, Frankl, ao sustentar o grande discípulo de Freud, que criou a logoterapia, Viktor Emanuel Frankl. Depois de preso em 4 campos de concentração, ele sustentava que um dos motivos que faziam as pessoas sobreviverem às agruras dos campos de concentração era o amor. Veio a confirmar uma ideia antiga. E mais incrível talvez fosse que sobreviviam 1 em 30, de 30 pessoas que entravam no campo de concentração, uma era sobrevivente, provável, do ponto de vista estatístico. E ele classificou 3 tipos de pessoas que sobreviviam. Eu vou dar nomes próprios, porque ele não caracterizou dessa forma, mas eu vou chamar o tipo volitivo ou heróico. Já que queriam matar o indivíduo, aí ele resolvia dizer, então eu vou sobreviver. Meio que assim, de uma forma a se contrapor pela vontade própria. E acima de tudo, esses eram capazes de dar o pouco pão que lhes sobrava para os que estavam já doentes. Morriam os doentes e eles sem o pão sobreviviam. Eles sem a ração eram mais fortes, porque a vontade de viver era grande.
Outro que sobrevivia era o tipo intelectual, se eu posso assim denominar. Frankl denomina da causa ou da tarefa incompleta, a obra incompleta. Então essa pessoa achava que tinha que terminar um livro, que tinha que fazer isso, aquilo, e enquanto aquela causa, aquela motivação, aquela missão não estava cumprida, ele não se dava ao luxo de morrer, ele não se permitia desfalecer e se entregar à fraqueza, que levaria, porque naquelas condições de pouca alimentação e de pouca motivação emocional, as pessoas morriam até de gripe. Coisas bobas levavam as pessoas, porque parece que o organismo já havia somatizado a falta da vontade de viver em condições tão anti-humanas, sub-humanas, sei lá como classificar isso. Mas o tipo que nos chama a atenção é o tipo afetivo. O amor levava aquela pessoa a querer encontrar o ente querido que pela guerra havia sido separado. E tanto isso era realmente o motivo da sobrevivência, que alguns, por querer encontrar o pai, a mãe, o marido, a esposa, ao estarem já livres depois da guerra do campo de concentração, e virem a descobrir que aquele ente querido havia falecido durante a guerra, que não era mais possível reencontrá-lo, aí sim essas pessoas às vezes se suicidavam já em liberdade. O que é trágico, mas demonstra com certeza de que o motivo, a motivação era específica. Era encontrar aquela pessoa. Então, essas três razões, uma razão que eu vou chamar algo heróica ou volitiva, outra razão que eu vou chamar talvez de uma missão ou de uma causa, talvez mais intelectual, não sei se devo assim classificar, e uma terceira, a afetiva ou do amor, são com certeza motivos que podem dar significado à vida de uma pessoa. Outra das alusões que eu acho interessantes na versão do hinduísmo clássico é a ideia de Ananda, ou bem-aventurança, e os livros do Dalai Lama têm traduzido isso simplesmente como felicidade. Ele tem atingido uma vendagem extraordinária no Brasil. É uma ideia budista básica de que o homem, o ser humano, vive em busca da felicidade. Os hinduístas costumavam dizer que a felicidade é para nós tão natural como é o calor para o fogo. E por isso o fogo não gosta da água, por isso nós não gostamos da tristeza. A tristeza nos é algo antagônico. A felicidade seria o estado natural do ser humano, e Jesus de alguma forma confirma isso ao dizer que é preciso voltar a ser criancinha para ingressar no reino dos céus. Existe algo tão espontâneo na felicidade de uma criança, uma felicidade simples, às vezes até sem motivo. É aquele sorriso fácil que, com o passar dos anos, alguns de nós começamos a perder. Então, outro dos caminhos, outro dos significados, outra das motivações para a vida pode ser justamente a questão da felicidade, a questão da bem-aventurança. E o amor se confunde com a felicidade quando, por amor, nós queremos compartilhar nossa felicidade com os outros. Então, nesse momento, nós vamos encontrar esta ideia de que a maior felicidade talvez seja compartilhá-la com os outros. Aí nós entramos no caminho do altruísmo, nós entramos no caminho da compaixão. E eu afirmo a vocês que todos estes significados que vocês já começam a ver estão abrangendo diferentes temperamentos. Eu não estou aqui pretendendo dizer que a vida tem um significado só. Talvez seja muito complexo isso, talvez cada um de nós responda à vida de uma maneira diferente. Ou pelo menos por temperamento nós possamos classificar que uns se sentem mais motivados pela compaixão, outros pela felicidade, outros pelo amor, e por aí nós poderíamos seguir o caminho heróico, o caminho
não é de um missionário que quer cumprir uma tarefa, mas o fato é que o mero preenchimento das funções fisiológicas não é razão suficiente para um ser humano estar vivo. Um animal talvez viva só disso, de um instinto de sobrevivência. Mas o grande argumento de Frankl, onde ele dizia até que Freud havia se equivocado, onde ele, como discípulo direto de Freud, havia divergido do seu mestre, é que o seu mestre haveria dito, ou teria dito num dos seus escritos, que em condições subhumanas o homem responderia como um animal. Quer dizer, perante o risco da vida, ele reagiria salvando a si mesmo. E ele disse, não, em 4 campos de concentração eu testemunhei, eu vi coisa diferente. Eu vi pessoas darem o pão que não tinham para que outros sobrevivessem. Eu vi pessoas fazerem coisas que animais jamais fariam. Mais do que isso, Frankl disse que um homem é diferente de um animal, particularmente no sentido que um animal não precisa propriamente de um significado para a sua vida, mas um homem é capaz de dar a vida por um significado, dar a vida por uma causa, dar a vida até em campo de batalha, lutando por algo que ele acredite, ou também é capaz de buscar a morte pelo suicídio, por não encontrar um significado para viver. Então, a questão do significado na vida humana é de tal importância que eu vejo de imediato correlacionado com essa ideia de integração. Eventualmente, nós temos diferentes facetas em contradição ou em conflito, mas enquanto nós não conseguirmos pelo menos um denominador comum, pelo menos o início de uma luz interior que dê espaço ao centro de gravitação do nosso ser se estabelecer e pôr ordem na nossa vida, evidentemente ela não terá qualidade, ela será uma mera sobrevivência. Para que a vida tenha um significado para ser vivida, nós temos que achar esse eixo. Jung chama isso individuação, outros vão chamar isso de vida espiritual. Nós podemos dar o nome que nós quisermos a esse eixo inicial que em Luz no Caminho diz ser quando o indivíduo encontrou o caminho, quando ele encontrou a luz do seu coração, quando ele pela primeira vez vislumbrou para ele o que é o significado da sua vida. E isso sim dá uma motivação diferente que faz com que aquele homem comece a tocar o coração de outras pessoas, que às vezes até são tocadas por outro aspecto que não aquele que ele sentiu, porque a luz é capaz de ser traduzida por diferentes cores, dependendo da lente com que nós observarmos o fenômeno, mas ela tocará de alguma forma a nossa sensibilidade, será vista de alguma maneira, nem que seja por uma cor diferente. Mesmo que a luz original seja branca, aí vai depender dos óculos que nós estivermos usando. Uma das coisas talvez mais misteriosas na vida é que Dr. Taimni, no seu magnífico livro Autocultura, Luz do Ocultismo, que eu gostaria de sugerir a leitura a você, no Autocultura ele faz uma comparação entre diferentes comprimentos de onda, que nós vamos chamar eventualmente de cor, e o tipo de explosivo que nós temos que, o tipo de elemento químico que nós temos que adicionar à pólvora, ao explosivo, para produzir nos fogos de artifício diferentes cores. Então, vocês não sei se alguma vez pararam para pensar nisso, porque às vezes a gente assiste àquelas maravilhas de fogos de artifício em virada de ano, isso, aquilo. Eu me lembro no meu aniversário, como eu faço aniversário em 14 de julho, a França fazia 200 anos quando eu fazia 30, pelo menos a Bastilha, né? Então, da minha própria casa, eu pude assistir todos os fogos de artifício que eram, em princípio, em homenagem à Revolução Francesa e ao seu
aniversário de 200 anos, mas eu aceitei a parte que me tocava com uma contribuição gratuita da Embaixada da França à nossa festa de aniversário. Né? E assim, muitas vezes, nós podemos assistir fogos de artifício magníficos e temos a vívida recordação daquela beleza. Será que alguma vez nós pensamos como é que se consegue produzir o verde, o azul, o vermelho, o rosa? São com ingredientes químicos que vão produzir diferentes comprimentos de onda na irradiação da explosão, que nós vamos produzir a impressão luminosa na nossa retina a produzir cores diferentes. De uma maneira também semelhante, vocês devem saber que pela análise espectrográfica, os cientistas são capazes de saber quais são os elementos químicos que constituem uma estrela distante, pela tonalidade, pelas cores da análise espectrográfica dos comprimentos de onda ali irradiados. Então, não necessariamente eu tenho que ir a Alpha Centauri, ou a Estrela Vega, ou sei lá o quê, não é? Para descobrir quais são os elementos químicos constituintes daquela estrela. Pela irradiação de cor, nós vamos encontrar uma lâmina com algumas tarjas luminosas e várias frequências ou tarjas pretas. Então, as tarjas pretas indicam que aquele elemento que corresponderia àquela zona não está presente na estrela. E pelas luminosas, a gente sabe, aqui de repente tem ferro. Vocês sabem que os antigos sempre diziam que o Marte era um planeta vermelho e, de acordo com a astrologia, Marte tem a regência do ferro. E casualmente se sabe hoje, comprovado cientificamente, que o ferro está lá em abundância. Então, até nas mitologias e nas tradições antigas, nós encontramos a correspondência de fatos desse tipo. Então, as partes que a estrela tem tarja preta são as partes carentes, faltantes, que não estão em irradiação naquela estrela. Então, se eu for comparar um ser humano com uma estrela, ele responderá à luz branca segundo a sua constituição de temperamento, segundo a sua correspondência vibratória. Mas ele vai ser insensível, ou não vai reagir, ou não vai ser estimulado na área em que ele não está desenvolvido, que ele vai corresponder a uma tarja preta. Ali ele não responde. Tá? Então, algumas pessoas eu posso tocar pela felicidade, mas talvez a compaixão não toque tanto. Outros eu posso tocar pela compaixão, mas talvez ser feliz não seja a questão mais importante. E sim, ela está sentindo, porque para ela ser feliz é amar, e para outro ser feliz talvez seja compartilhar a alegria, isso seja a maneira de amar dele. Então, os temperamentos, eu volto a dizer, são diferentes. Naturalmente, nós vamos responder à luz branca da vida, dando a ela diferentes significados, segundo as frequências vibratórias da nossa aura, do nosso coração, da nossa natureza. E o que nem sempre é fácil para nós é que quando nós queremos compartilhar o significado da vida com os outros, se nós não estivermos minimamente integrados, minimamente despertos, pelo menos nas principais frequências da natureza humana, nós vamos talvez nos sentir ofendidos que o outro não dá tanto valor a algo que nós damos muito valor, porque para ele aquilo é a tarja branca e para nós talvez seja a zona mais luminosa da vida. E de repente, outra coisa que ele considera muito valioso, nós achamos coisa absolutamente irrelevante. E dependendo do grau de incompatibilidade vibratória das partes despertas e adormecidas entre duas pessoas, talvez um casamento não consiga se sustentar com facilidade, porque os gostos são muito diferentes, porque os valores são muito diferentes, aquilo que um mais dá valor para o outro é lixo e vice-versa. Então, isso pode se tornar complicado na vida humana, não é?
Agora, isto não quer dizer que ele faça isso de má fé. Na verdade, do ponto de vista teosófico, aquela tarja preta, as trevas, são apenas a ausência de luz. Como o mal é apenas um bem adormecido. Como o vício é apenas uma virtude em formação. Como o ódio é apenas um amor não resolvido. Não é que ele faça isso voluntariamente. Ele não responde àquele chamado da vida. Naquele assunto, eu vou usar agora a língua portuguesa, no seu requinte, essa pessoa será irresponsável. Ou seja, ela não responde à altura do que a vida chama. Então, uma outra pessoa que tem aquela virtude desenvolvida, vai achar um absurdo que o fulano é um canalha, porque isso, porque aquilo, e talvez ele não faça isso intencionalmente, ou mesmo que racionalmente ele tenha alguma consciência do que ele faz, no fundo do seu ser existe uma tarja preta adormecida, existe uma região totalmente sepultada no inconsciente, que talvez até o torture no seu âmago, mas que na florescência da sua consciência ainda não emergiu, ainda está sepultada, ainda está naufragada. E é por isso que não adianta nós falarmos mal das fraquezas do nosso próximo. Antes, pelo contrário, a maledicência aumenta o reforço ou a tendência de que aquele indivíduo desenvolva ainda mais o traço negativo pela falta da luminosidade que dissolveria aquele mal. Então, se nós virmos o mal como uma região adormecida, o nosso tratamento será muito diferente do que se nós estivéssemos combatendo algo real e existente naquela personalidade. A compaixão começará a brotar em nós se nós compreendemos que ele ali realmente é irresponsável, pois que age como uma criança que ainda não despertou na sua maturidade para a importância daquele fato da vida. Ele pode ter despertado nessa área, mas não despertou naquela. Alguém poderia bem perguntar, se é que Deus existe, por que teria feito ele, então, os seres humanos tão diferentes? Ora, não sei se já ocorreu a vocês que quando uma pessoa tem uma virtude bem desenvolvida, essa pessoa ajuda os outros que ainda não têm aquela virtude a, de alguma forma, terem um exemplo. E vocês sabem que o exemplo inspira mais do que os livros. Dizia a doutora Annie Besant que os ideais inspiram mais do que os mandamentos. Não é tanto dizendo que uma pessoa não deve fazer, que nós vamos ajudá-la a crescer na vida. A qualidade de vida é tanto maior quanto mais nós pudermos irradiar, pelo menos em nós, aquilo que nos toca. Agora, se nós conseguirmos integrar várias virtudes num todo, dentro de um eixo central, aí nós estaremos nos tornando uma estrela viva, que será a fonte de alegria não para o próprio apenas, mas até indiretamente ele é feliz porque ele é capaz de irradiar a felicidade aos outros como um iluminado, como uma estrela de luz entre os homens. Ele se torna um centro vivo de paz, um centro vivo de alegria, de amor, de compaixão. E ele, mais do que ninguém, por estar integrado, compreende que as pessoas normalmente não estão integradas e, portanto, não desenvolveram equilibradamente as poucas virtudes que às vezes conseguiram despertar. E às vezes tem uma virtude e não sei quantos defeitos. Mas aos olhos da verdade, a única coisa que verá o observador à distância será a luz da virtude desperta, pois que o resto no espectrógrafo vai aparecer apenas como uma tarja preta. Então nós vamos dizer que uma estrela tem uma cor mais assim, outra mais assada, por causa dos componentes que ela realmente evidenciou e despertou dentro de si. Isso deveria então ser um motivo de júbilo para todos nós,
que pelo menos ele despertou aquela virtude. Porque os defeitos, se houver, terão tempo ainda para ser trabalhados. Eles não são uma coisa real. Então nós vamos tentar assim melhor compreender por que nos Yoga Sutras de Patanjali, aqui tão bem interpretado pelo Dr. Time nesse livro A Ciência do Yoga, é definido que a causa do mal é a ignorância. Eu até arriscaria dizer, não a ignorância no sentido de falta de conhecimento intelectual, não é a falta de erudição que ele se refere, a palavra avidya representa um encobrimento de vida ou de ver da luz. É como se houvesse uma venda nos olhos, é como se houvesse uma cegueira. Por isso, os filhos de Dhritarashtra, que literalmente quer dizer o cego, são os filhos do mal, os príncipes do mal que lutam no Bhagavad Gita contra os filhos de Kunti, que são os filhos da luz. Então, nós temos exatamente essa ideia fundamental na grande batalha de Kurukshetra, no Bhagavad Gita, da escritura dos hindus, que a luta entre o bem e o mal é a luta entre a sabedoria e a ignorância, entre o que está vivo e o que está morto. Uma outra expressão magnífica de Blavatsky na Voz do Silêncio, se eu não me engano, lá pelo aforismo 173, da dura luta entre o vivo e o morto, que ninguém será negada a oportunidade de lutar nessa fera luta entre o vivo e o morto, mas que não será na encarnação em que a pessoa pela primeira vez despertou para a importância desta luta, que ela poderá atingir a iluminação ou se libertar, conquistar a plena integração. Mas se nós entendemos como um ponto de partida de uma senda que leva à integração, se nós entendemos como um ponto de partida de uma senda que leva a compreender a importância não da mera sobrevivência, mas de uma qualidade de vida, talvez nós até possamos melhor compreender como o universo é magnificamente constituído de almas com diferentes temperamentos, de modo que assim elas possam ser professoras reciprocamente, professoras e alunas umas das outras, nas áreas em que uma aprendeu mais e a outra talvez menos, do que se todos tivessem a mesma virtude e, portanto, pouco teriam a compartilhar de útil um com o outro. Então as coisas são feitas com muita inteligência, eu diria até com uma sabedoria divina nesse universo manifestado, que um começa desenvolvendo talvez mais o intelecto, outro mais o coração, outro mais a força de vontade, para quem sabe citar os 3 exemplos de Viktor Frankl, e poderíamos ainda subdividir em outros temperamentos, um com o intelecto mais voltado para a ciência, outro mais para a filosofia, um com o afeto mais voltado para o universal, outro para uma devoção particular, outro, quem sabe, com a vontade mais levada à vida como um todo, outro aplicado a organizar uma coisa específica num momento do tempo. Enfim, nós vamos ter os diversos temperamentos, um temperamento artístico que, de certa forma, equilibra todos os outros, mas que tem uma instabilidade nas suas partes componentes, e nós já vamos ter aí os 7 temperamentos dos 7 raios. E assim vão se desdobrando dos 7, os 12 signos do zodíaco. Nós vamos ver todas as elaborações que as antigas escolas de mistérios, o Enneagrama dos Sufis divide em 9 tipos, e todas as chaves de compreensão da integração humana dependem de compreender que nós temos potencialmente todas as virtudes, mas que é provável que uma ou outra estejam já despertas em nós, e as outras, talvez, não sei, dependendo do caso de cada um, é provável que estejam um pouco adormecidas, ou que naquela região nós sejamos um pouco insensíveis, ou que, quem sabe, até sejamos irresponsáveis. Não respondamos à altura o desafio da vida,
ou para citar a expressão que o meu amigo doutor Alexandre costuma citar, podemos até cair na hipocrisia, que é uma por baixo, né? É uma resposta inferior à demanda do desafio. Nós estamos respondendo num nível subreptício, subterrâneo, inconsciente e inadequado a um real desafio que é muito maior. Então, a hipocrisia é um faz de conta que eu respondi. É um faz de conta que eu estou fazendo certo, quando na verdade, por baixo do tapete as coisas às vezes são exatamente o contrário. Ainda assim, era a doutora Annie Besant que dizia que a hipocrisia é uma espécie de homenagem que o vício presta à virtude, porque pelo menos ela não confronta diretamente, ela tem uma vaga noção de que ela está em falta com alguma coisa. Então ela faz de conta que ela está cumprindo a tarefa, meio que com medo de mostrar as caras à luz. E de alguma forma, nesse sentido, todos nós somos um pouco assim, porque nós não compreendemos bem a dimensão do chamado espiritual nessa ou naquela direção. Mais ou menos a gente vive uma vida, entre aspas, normal. Alguns poderiam até chamar de medíocre, porque nós nos acomodamos numa certa zona de tranquilidade, chamada zona de acomodação. E não queremos enfrentar mais problemas do que já temos. Mas nessa mesma dimensão, a vida vai se tornar pequena, vai perder sua qualidade, vai perder seu significado. E antes dizia o poeta Fernando Pessoa que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se eu fizer uma leitura lógica talvez invertida, para aquele que tem a alma pequena, nada vale a pena. Nada tem significado, tudo está vazio. E aí vamos para as drogas, vamos nos enfurnar em busca de alegria química e artificial, porque a vida em si parece nebulosa e destituída de vitalidade. O caso inverso é que a descoberta do significado da vida vai nos tornando cada vez mais livres do estímulo externo, cada vez mais desapegado dos artifícios. E por isso um dos pontos fundamentais do início da senda do yoga é chamada a simplicidade. Por exemplo, o Dr. Taimni traduz tapas por austeridade, enquanto o Dr. Rohit Mehta prefere traduzir por simplicidade. A tradição clássica vai dizer que nós teríamos que ter uma vida mais disciplinada, mais regrada e menos apegada a confortos e prazeres. Vamos chamar isso de um modo geral de austeridade. Mas quem sabe, de um ponto de vista psicológico, a expressão simplicidade no início seja suficiente. Se eu precisar de muita ostentação para manter aparências, se eu precisar daquilo que eu ouvi outro dia na TV, que o carro para o adolescente que ganha o seu primeiro automóvel, ou sei lá, agora com 18 anos a gente já atingiu a maioridade civil, já pode, portanto, ter, suponho, o seu próprio carro. Mas para muitas pessoas, mesmo com idade avançada, ainda tem que ter um carro reclinado, vermelho, de preferência com teto móvel e luzes não sei como, etc., não sei o quê. Não posso afirmar que seja o caso geral, mas eu vi outro dia a expressão prótese de personalidade. Essa foi boa, né? Porque, de alguma forma, há alguma carência na personalidade do indivíduo. Ele precisa ostentar alguma coisa externa, não é? De grande porte, para esconder a pequenez do seu porte interno. Então, ele precisa ter uma coisa tão grandiosa como um palácio, uma mansão, porque, de repente, a alma dele é pequena. E aí, sem aquilo, a vida não valeria a pena. Ele precisa de um estímulo externo porque lhe falta a grandeza interna. O caso inverso é que se nós quisermos despertar para a vida espiritual,
gradualmente nós temos que nos libertar das dependências externas. Porque senão a mente fica naturalmente dispersa em busca de novos estímulos. E é necessário um certo grau de solidão. Não quer dizer que nós tenhamos que ir para um monastério e nos esconder do mundo. Antes, um dos temas da nossa programação para o seminário é viver no mundo sem ser do mundo. É não se afogar no mundo dos tolos, na corrida do ouro, que vira um bang-bang existencial. A corrida do ouro não é lá na Califórnia, no faroeste, é o ambiente que ainda persiste em muitos ambientes que se dizem comerciais, empresariais, e de uma competitividade destruidora para se conseguir um pouco mais de dinheiro, não sei como, às vezes por métodos não tão úteis a todos, para não dizer às vezes até fraudulentos. Então, se não houver uma disposição de com discernimento colocar essas coisas no devido lugar, e os meus amigos sabem do meu amor por esse livrinho Aos Pés do Mestre, ele sintetiza muito bem que passo é este, falando no discernimento. Ele diz: entras na senda porque aprendeste que somente nela se pode encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder. Porém, estes bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Na verdade, a definição específica a primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, que conduz o homem a entrar na senda. Entre outras palavras, entre as coisas que duram e as coisas que não duram. Então, se eu não tiver conquistado um grau mínimo de simplicidade existencial, o que também o Aos Pés do Mestre vai chamar de desapego, se eu não tiver conseguido me despojar de certas dependências, em torno das quais talvez a maioria dos seres humanos venda a própria alma, nós dificilmente encontraremos um significado mais profundo na existência. Então, também dizia Jesus sobre isso: não ajunteis tesouros na terra, onde as traças roem, os ladrões minam e roubam, e a ferrugem consome. Mas antes ajunteis tesouros nos céus, onde as traças não roem, os ladrões não minam nem roubam, e a ferrugem não consome. Então, se na nossa maneira de viver, no quinto passo que o Buda sugeriu em busca do Nirvana, no Magasati, o caminho do meio que leva ao Nirvana, o quinto passo é o reto meio de vida. Se o nosso meio de vida, se a nossa profissão já não nos oferece sequer tempo para meditar, talvez isso signifique que nós estamos tão envolvidos na corrida do ouro que nós tenhamos esquecido qual é o objetivo e o significado da vida. Se uma pessoa me diz que não tem tempo para meditar no Ocidente, a gente talvez entenda como natural. Na Índia não existe essa desculpa. A Índia é um país pobre, subdesenvolvido, mas lá a Índia canta, das 5 às 7 da manhã é a hora dos cânticos e dos mantras, da oração e da meditação. E nenhum indiano vai dizer que não teve tempo para meditar, porque isso é da cultura. Vocês já ouviram algum brasileiro dizer que não teve tempo para comer? Talvez algum paulista. Mas, de um modo geral, nós ainda arranjamos tempo para comer. E se nós chegarmos ao ponto do cavalo aquele do pão duro, o pão duro estava ensinando o cavalo a viver sem comer. E cada vez o cavalo conseguia viver com menos. Até que quando ele estava quase aprendendo, ele morreu. Foi uma lástima, estava quase aprendendo o cavalinho aquele, aí morreu.
Então, quando nós chegarmos ao momento de perceber que nós não temos mais tempo para comer, eu diria que algo está errado na nossa maneira de viver. Que qualidade de vida é essa que não tem tempo para comer? Agora, assim como o corpo físico tem necessidades, a alma tem outras. Então, quando uma pessoa me diz que não tem tempo para meditar, essa é uma pessoa muito sofredora. Mas há algo na escala de valores da vida que ela escolheu para si mesma que está de cabeça para baixo. Quem sabe ela tem que fazer um pequeno corretivo, mudar de profissão, arranjar uma profissão com uma menor carga horária, ou se contentar com menos gastos, diminuir o tamanho do palácio em que ela mora, e quem sabe morar debaixo da ponte, mas aí ela vai ter tempo para meditar, né? Então é uma questão de opção. Os yogis ficam com uma tanga e tem todo o tempo do mundo para meditar. Não precisamos, talvez, medidas tão drásticas, né? Mas um jeitinho na vida diária pode modificar a qualidade da nossa vida. Porque num estresse em que o sujeito não tem tempo para meditar, não tem tempo para comer, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, ele talvez fique só correndo atrás do pagamento das contas do dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, e descubra que ele não está mais vivendo, ele é um escravo de ilusões do shopping center. E quando é que ele vai parar para pensar nisto, se não talvez numa palestra como esta, que ele caiu aqui de repente de paraquedas, nem sabia quem era o orador, e né, se soubesse provavelmente não teria vindo, mas de repente, opa, vamos ver o que está dando hoje, ih, aquele cara de novo, né? Mas, de qualquer maneira, se vocês meditarem sobre esse assunto, qualidade de vida tem a ver com uma reorientação dos valores que nós damos à vida, do significado que nós conseguimos sentir nela e de quão despertos nós estamos para a irradiação luminosa que a vida está, ou se na maior parte dos casos as pessoas veem só a tarja preta e o universo está cinza e não tem significado nenhum. Isso é a pobreza da alma, que às vezes se dá num estado de torpor, de sonolência. Vejam como a palavra entorpecente descreve bem esse estado de espírito, em que a pessoa já está tão adormecida que só através da química o corpo ainda desperta para alguma coisa. O caminho espiritual é um caminho de ressensibilização. O caminho espiritual é um caminho de regeneração, em que nós vamos nos ajudar a despertar dentro de nós potências adormecidas. Então, uma das definições que eu acho mais belas da senda espiritual é dada pelo Sr. Geoffrey Hodgson. E nós não resistimos citar ela no nosso livro, o Tradição Sabedoria, na seguinte forma ou passagem. Quando ele diz: desde que o homem é um ser autoconsciente, eu suponho que nós sejamos autoconscientes, é diferente de um animal que tem uma consciência instintiva. Nós, além de termos consciência do mundo ao nosso redor, podemos fazer escolhas. É isso que nos distingue dos animais, certo? O animal segue uma vida, nós vamos chamar natural, até porque ele não tem a escolha de seguir uma vida não natural. Houve quem definisse a saúde humana como aquela que o ser humano não conseguiu destruir, mas com o tempo ele consegue. Aí ele acaba morrendo. Se ao contrário nós vivêssemos para preservar a saúde, com certeza a nossa qualidade de vida seria outra. Se nós guardássemos uns 5 minutos para fazer algumas posturas de yoga, talvez não sentíssemos tanta dor na coluna. Não é preciso mais do que uns 5, 10 minutos por dia de alongamento, quando feito diariamente,
sistematicamente, disciplinadamente, para ter efeitos maravilhosos. A gente vê aqueles velhinhos lá na Praça Celestial, na China, sei lá quantos milhares fazendo tai chi, não sei com que idade avançada, mas como que esses velhinhos ainda têm vigor para fazer isso? Talvez porque eles tenham feito um pouco por dia, toda a vida dele. Um pouco por dia, toda a vida, é muito mais importante do que um dia inteiro, que vai dar até distensão. A meditação, da mesma forma, para evitar distensão cerebral, ela tem que ser praticada diariamente para produzir seus efeitos. Aí depois de 20, 30, 40 anos, vocês vão notar a diferença, que uma pessoa é lúcida e a outra está com teia de aranha no cérebro. Então ela já não responde mais ao chamado da vida. Então eu volto a citar Geoffrey Rox. Desde que o homem é um ser autoconsciente, ele possui o poder de submeter-se a um processo de estimulação para o amadurecimento espiritual, para uma autoaceleração. Ele pode apressar a realização de sua meta através da aplicação deliberada, numa forma intensificada, dos princípios que governam o crescimento normal. Então, os princípios que governam o crescimento normal podem ser conhecidos. O alongamento muscular é uma coisa conhecida até na educação física ocidental. Nós não precisamos ir à Índia para conhecer práticas que são atribuídas aos milênios do yoga. Mas, se eu achar muito livro, comprar o livro alongue-se e botar depois na prateleira e nunca mais usar, a coluna vai continuar doendo, embora eu tenha todas as chaves dos mistérios na minha prateleira. Então, de alguma forma também, aos pés do mestre, nos diz de uma forma magnífica, no próprio prólogo do Sr. Krishnamurti, olhar para o alimento e dizer que é bom não satisfará o faminto. Ele necessita estender a mão e comê-lo. Da mesma forma, não basta ouvir as palavras do mestre. Tu tens de fazer o que ele diz, atendendo a cada palavra e aceitando cada sugestão. Pois se uma sugestão não for aceita, se uma palavra não for atendida, perdidas estarão para sempre, porque o mestre não fala duas vezes. Ora, alguém diria, mas se está escrito no livro, como é que a palavra está perdida? Eu levo ela, você sabe, no meu bolso o tempo todo. Esse é o legítimo livro de bolso. Eu vou fazer a demonstração que eu sempre faço. Observe. Ele realmente cabe no bolso, porque há livros de bolso que nem em mochila não cabem. Então, pelo preço de R$5, vocês podem levar a sabedoria no bolso. Eu acho uma coisa extraordinária. Uma fila de banco, na fila da farmácia, antes de brigar na fila do táxi ou isso ou aquilo, a gente tem algo útil para fazer, elevar a mente para coisas superiores. É dito aqui, usa diariamente o poder do teu pensamento em bons propósitos, ser uma força na direção da evolução. Ou quem sabe aqui quando é dito, deves ainda dominar teu pensamento de outro modo, não deves deixá-lo vaguear. Fixa o teu pensamento no que estejas fazendo para que possa ser feito com perfeição. Não deixes tua mente ociosa, mas mantém sempre bons pensamentos no seu plano de fundo, prontos a avançar no momento em que ela estiver livre. Então, se eu tiver cultivado uma certa meditação no início do dia e aquilo ficar depositado no plano de fundo, toda vez que a mente for se afastar daquela natureza básica, positiva, favorável, eu trago ela de volta para aquele pensamento orientador do início da manhã. De repente, se eu tiver esquecido o pensamento orientador, eu tenho o livrinho no bolso e nessa hora eu puxo ele e ele volta por escrito. Mas, se eu simplesmente deixar o livro na gaveta, será que ele vai produzir este efeito? Eu li uma vez, acho que já sei, mas se eu não puser em prática,
não será o mesmo que ter perdido o livro, até eu encontrar ele de novo, até que eu tenha uma nova oportunidade de dar atenção para aquele assunto. Porque só está vivo para mim, eu só estou respondendo àquela luz do espectro onde a minha atenção está focada. Se eu não dou atenção para uma coisa, para mim é como se ela estivesse morta. Como é que eu sei que uma pessoa me ama? Pela atenção que ela é capaz de me dar. Pois que na melhor das hipóteses, se ela não me dá atenção agora, o amor tirou apenas férias. Às vezes ele foi embora e não volta mais. Mas o amor se manifesta como atenção. Eu estava tentando explicar isso ao meu sobrinho. Olha, meu querido, se tu não consegues prestar atenção na aula de matemática, é porque tu não está gostando dos números. Tenta te apaixonar mais por ele. A atenção tem a ver com amor? Não, não tem nada a ver. Eu posso amar sem prestar atenção. Aí tu vai fazer um carinho, enfia o dedo no olho. Sabe aquelas mães que dão tanta atenção para os filhos que estão assistindo novela e daqui a pouco até o leite está queimando lá no fogão. A atenção é pôr amor nas coisas que nós fazemos, é fixar o coração à medida que nós fazemos na plenitude do dia a dia. Isso é meditação nas coisas mais simples. Então nós vemos de repente os velhinhos na China lá fazendo o tai chi deles e ficamos impressionados. Aí nós vamos fazer uma aula de tai chi, aquilo é fácil. Qualquer um faz aqui. Pelo menos os movimentos preliminares. Alguém vai dizer, é mesmo para velhinho isso aqui e tal. Só que aí, porque é fácil, a gente já não faz no dia seguinte. Hoje vai fazer aquele negócio de novo. Aí no outro dia está chovendo, no terceiro fez sol, e aí todos os dias tem um problema. Um porque está frio, outro está quente, outro está ventando, e a gente não faz nunca. E depois dizem que a teosofia é teórica. Ora, é porque tem uma tarja preta, nós não vimos a prática, a vivência da teosofia não brilhou ainda na nossa vida se uma pessoa diz uma coisa dessa. Ao contrário, a essência do tai chi é fazer um pouquinho todos os dias. E aí ele vai entrando, ele vai sendo sorvido, ele não vai ser engolido inteiro, como alguns fazem. Sorvete é para ser sorvido, para a gente sentir o gosto. Meditação é uma coisa que tem que entrar fundo na nossa alma, fazer parte da corrente sanguínea, começar a irradiar a paz para as pessoas que estão ao nosso redor. Senão a meditação não está entrando fundo o suficiente. Eu costumo sempre lembrar que o Buda levou 6 anos em dedicação exclusiva no meio da floresta, renunciou à vida de príncipe que ele tinha para viver como um mendigo na floresta. Isso é o que eu chamo simplicidade. E aí ele concentrou a mente no essencial, porque simplicidade é concentrar-se no essencial. Então, tapas, svadhyaya, ishvara, pranidhana, geralmente são traduzidos por simplicidade, autoestudo e autoentrega a Deus, ou aspiração a Deus. Então, se nós apenas focarmos esses 3 alvos na nossa vida, a qualidade dela se abrirá como um leque de alternativas. Mas porque essas sugestões são simples, porque essa é a yoga preliminar, às vezes nós não damos atenção, nós queremos logo os exercícios que vão despertar a Kundalini, e aí a gente nem está preparado, se ela despertar, desgoverna, ou a gente aumenta o problema emocional em vez de equilibrá-lo. Vocês sabem o que é dito aos pés do mestre sobre isso? Eu costumo sempre ler o parágrafo 25. Não desejes os poderes psíquicos, eles virão quando o mestre entender ser melhor para ti possuí-los. Forçá-los muito cedo traz em seu treinamento frequentemente muitas perturbações, e seu possuidor muitas vezes é desorientado por enganosos espíritos da natureza, ou seja, isso é a sessão Hellmann's, o cara começa a viajar na maionese com as visões que ele tem, ou torna-se vaidoso e julga-se isento de cometer erros. Aí ele acha que ele já sabe tudo e que ele é que vai ensinar para os outros. Então a maioria das pessoas que desenvolvem um pequeno psiquismo, elas já ficam sujeitas ou à sessão Hellmann's, ou então elas começam a achar que são seres superiores.
Em qualquer caso, o tempo e a energia despendidos em adquiri-los poderiam ser utilizados em trabalho para os outros. Aí sim nós temos o altruísmo daquela estrela que se dedica a iluminar a vida dos que estão ao redor. Eles virão no decurso do seu desenvolvimento, eles têm de vir. E se o mestre entender que seria útil para ti possuí-los mais cedo, ele te ensinará como desenvolvê-los com segurança. Até então estarás melhor sem eles. Então a visão teosófica clássica é que nós não devemos buscar os poderes, eles virão quando for o momento. Nós devemos, isto sim, buscar uma qualidade de vida espiritual e integrada, e o resto virá por acréscimo. Ou como dizia Jesus em Mateus 6, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então este é o ensinamento dos tempos, essa é a sabedoria divina. As coisas têm que começar por onde nós estamos. E se nós estamos no estágio simples, é no estágio simples que elas têm que começar.